Então, crianças, continuando novamente as nossas páginas que nós temos a falar hoje, tá? Que é a página 32 a 36, nós vamos falar um pouquinho e também relembrar algumas coisas em relação um pouquinho sobre o Brasil e o mundo, tá? Então, vocês vão lembrar um pouquinho sobre a questão dos biomas, né? E fazer uma relação com esse conteúdo que a gente vai falar, tá ok? Então, não sei se vocês se lembram, né? Que nós, né, falamos um pouquinho, né, sobre os biomas. Né? No capítulo anterior, a gente estudou um pouquinho sobre os biomas, tá? E estudando um pouquinho sobre os biomas, a gente analisou um pouquinho sobre os mapas do Brasil e do mundo, né? No entanto, em geral, né, os seres humanos nem sempre, por exemplo, nós seres humanos nem sempre podemos contar com esse recurso, né? Porque esse recurso, em geral, né, ele levou muito tempo para o quê? Para chegar-se ao conhecimento da humanidade e, a partir daí, desenvolver, né, aqueles mapas mais precisos, né, como que existe hoje na atualidade. Então, o que é que a gente tinha? Nós tínhamos na antiguidade os mapas que eram bastante distorcidos, né, e incompletos, tá? Tinham informações, no caso, né, mas faltava alguma informação crucial para a gente entender esse processo, né? Então, para navegar em geral, os marinheiros, desculpem, eles usavam o que? O céu, que o céu ele ia marcar, no caso, é como se ele fosse um mapa, né? Esse céu, no caso, que seria o mapa deles, ele iria orientar, né, os marinheiros, né, a saber o que? A direção que eles iriam seguir, né? Como eles faziam em geral isso, né? A gente poderia se perguntar, professora, mas como é que eles faziam em geral isso, né? Uma das maneiras para fazer isso, né, era observar as estrelas, né? Quando eles observavam as estrelas, eles poderiam, vamos supor assim, seguir uma direção, né? Então, a partir dessa direção que eles iriam seguir, eles poderiam identificar os pontos cardeais, né? Então, os pontos cardeais, o que são ponto cardeal, professora? Né? Pontos cardeais são pontos de referência, né? Que vão, vamos supor assim, indicar o norte, o sul, o leste, o oeste, tá? Então, eles se baseavam no quê? Na observação das estrelas, porque a partir delas poderiam identificar os pontos cardeais, né? Por exemplo, como ele está colocando aqui pra gente, que no hemisfério sul, né, onde fica localizado o Brasil, as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul, elas são mais utilizadas para saber onde está a direção. No caso, a direção sul, né? Então, a constelação em geral é uma região do céu, né, que parece que vai formar algumas figuras, tá? E a partir daí eles faziam as suas próprias interpretações, quem? Os marinheiros, tá? Então, o que eles faziam? Em geral, eles encontravam a constelação do Cruzeiro do Sul durante a noite, né? Porque a partir disso, eles, por exemplo, eles podiam estar em diferentes posições, né, no céu, devido ao que? A rotação da Terra. Depois, eles poderiam perceber, né, a distância entre as estrelas, que essa distância, em geral, ela ia o quê? Representar o topo, né, e o pé da cruz, no caso da linha vermelha, né? E a partir daí eles iriam o quê? Imaginar uma linha de 4 vezes, né? E meia, 4 vezes e meia maior do que essa distância que eles identificaram ainda há pouco, a distância das estrelas, né? E a partir daí eles utilizavam essas informações para dar continuação, o que é a constelação, tá? Depois, por fim, o que eles faziam? Eles imaginavam uma linha vertical até o chão, né? Que seria o ponto onde a linha encontrava-se o chão e o ponto cardeal sul. Então,
como eu falei agora para vocês, esse esquema aí da página 32, ele vai representar a localização do ponto cardeal, né, sul, para a constelação do Cruzeiro do Sul, no caso, né? Então, a constelação, em geral, ela é uma região do céu que vai o quê? Que ela vai, vamos supor assim, ser delimitada pelas linhas. Essas linhas que vão incluir as figuras que a gente falou, né? Formada por estrelas. E a partir daí, ela pode identificar outros pontos, astros, planetas, cometas e etc. Tá? Então, o conjunto dessas estrelas, elas vão formar uma figura imaginária, né, das constelações, que são chamadas de quê? Que são chamadas, como se fosse assim, de um asterístico, tá? Então, ainda mais a gente poderia dizer que, em geral, no Cruzeiro do Sul, né, que o Cruzeiro do Sul, né, ele é a menor, por exemplo, das 88 constelações que existe, tá? Enquanto que as 4 estrelas principais, elas formam uma cruz, como se fosse, por exemplo, uma quinta estrela, menos brilhante. E lá fica o quê? Fica basicamente do lado direto o quê? Do lado direito da cruz. O Cruzeiro do Sul, ele pode ser visto em todo o Brasil, né? Mesmo nas cidades que você vá, tá? Então, ao lado dele, você vai observar que há 2 estrelas bem brilhantes, né? Que pertencem à constelação de quê? De um centauro. Então, o Cruzeiro do Sul, ele é visto no céu noturno, tá? Então, se uma pessoa ficar, por exemplo, de costas para sul, né, a direção norte estará à sua frente, vocês sabem. E no caso, o leste estará à direita e o oeste à esquerda, tá? Então, a partir daí dessa representação, tá, vocês podem identificar o quê? Os pontos cardeais pela posição do Cruzeiro do Sul no céu, tá? Que é essa aqui a posiçãozinha que eu tô falando para vocês, tá? Então, em geral, uma pessoa a ficar de costa para trás, ela pode situar nessas regiões, nessas direções que existem no nosso ambiente, né? No nosso planeta, tá? Então, durante o dia, é possível a gente o quê? É possível a gente se orientar pela posição do Sol no céu, tá? Aqui, ó, a imagenzinha aqui do menino. Então, durante o dia é possível a gente fazer essa orientação, né? Agora, ficando em pé com os braços direitos, voltando para o lado, por exemplo, em que o sol surge, né? Que está a direção norte, né? Estará o quê? A nossa frente, a sua frente. E a direção sul, as suas costas, tá? E a direção leste estará à direita. E a oeste também estará à esquerda. Observe aí, né? Uma representação onde o menino está se identificando em relação aos pontos cardeais pela posição do Sol no céu, né? E a posição dele é o quê? É uma posição onde ele está em pé, com o braço direito voltado para o lado em que o Sol vai nascer, tá? Então, esse método em geral, ele não é preciso, tá? Esse método aí que vocês estão observando, tanto da primeira representação quanto da segunda. Ele não é preciso bastante para a gente o quê? Encontrar os pontos cardeais, tá? Exatos. Mas ele é bom para a gente saber em relação à direção norte, por exemplo, tá? Aí nós temos aqui uma vareta no chão, né? Então aqui ele coloca aqui pra gente, ele tá falando aqui pra gente que um dos primeiros instrumentos que foi usado pelos astrônomos, né? E inventado pelo ser humano, ele tem um registro bem simples, que é o quê? A vareta, tá? Essa vareta fincada no solo, né? É um instrumento em geral também chamado como gnomo, tá? Para que serve esse gnomo, né? Que é bem simples. O gnomo, em geral, ele é usado para quê? Para a gente saber, né? Quando o novo ano começa. Era utilizado há muito tempo essa vareta, tá? Esse gnomo.
Então, eles utilizavam ele para saber quando o ano ele poderia começar, né? E a partir daí, eles poderiam também, a partir do ponto de fixação que eles colocassem, né? Quando eles fixassem esse gnomo, eles poderiam saber os pontos cardeais, onde ficariam os pontos cardeais, né? E até mesmo eles poderiam saber as horas, tá? Do dia que eles estavam, no caso. Que horas são de hoje, por exemplo? Né? Eles poderiam saber também, tá? Mas existe também um relógio do sol. Esse relógio do sol, ele era muito utilizado para saber um pouquinho sobre a direção e o tamanho, por exemplo, das sombras. Que o gnomo, ele projeta no chão, né? É possível saber as horas. Então, em geral, esse relógio do sol, ele era utilizado para saber onde a sombra ela poderia ser projetada durante o dia, naquele horário, tá? E a bússola? A bússola, ela era também vamos supor assim, um instrumento muito utilizado, né? Por muito tempo, até mesmo os chineses utilizavam esse instrumento, que seria a bússola, tá? Ela servia muito para identificar os pontos cardeais, tá? Então, essa bússola, em geral, ela foi muito usada pelos navegadores e também pelos exploradores de todo o mundo, né? E a partir de um tempo ela foi sendo modificada. Quando ela foi modificada, ela ficou cada vez mais moderna, tá? Então, essa bússola, em geral, ela era composta de quê? Ela era composta de uma agulha, de um mostrador, tá? De um mostrador de símbolos, que esses símbolos indicariam o que? Os pontos cardeais, N, norte, como vocês estão observando aqui na imagem, ó. Norte, sul, leste, oeste, tá? Então, para usar ela, o que eles faziam em geral? Eles moviam ela até que a agulha o que apontasse a direção que eles estavam, né? O símbolo no caso, né? Norte. Então, quando a agulha apontasse para o símbolo norte, então dessa forma era possível saber a direção dos pontos cardeais, no caso, tá? Então, com o passar do tempo, como eu falei para vocês, foi surgindo novos instrumentos modernos para o ser humano, né? Que o ser humano mesmo inventou a partir das tecnologias, né? Então, esse novo instrumento moderno foi o que? O GPS. Então, o GPS, né? Ele vai o que? Ele vai ser utilizado, né? Para, vamos supor assim, é um instrumento mais moderno, né? E mais preciso para o que? Para orientar os marinheiros, né, os viajantes, tá? Ao que? A orientar eles em relação ao posicionamento global do mundo, né? Então, o GPS ele é muito utilizado a partir dos satélites espaciais, né, para mostrar o que? Em que ponto da Terra estamos, tá? Então, esse sistema ele é muito utilizado para outros fins, por exemplo, os fins militares, científicos e atualmente no nosso dia a dia, né? Quando nós vamos fazer uma viagem, por exemplo, eu vou a Belém, né? Eu vou a Belém hoje, eu quero ir numa clínica. Então, geralmente os carros já têm um GPS para identificar. A gente digita um endereço e aparece logo a localização dessa clínica, né? Então, é muito utilizado esse GPS hoje e é muito eficiente, né? É um instrumento moderno, como eu falei para vocês. E nós sabemos também que alguns celulares, eles têm um sistema de localização para mostrar, por exemplo, em que rua estamos, a qual é melhor, qual o caminho para chegar onde queremos ir, tanto os carros quanto os celulares também, tá? Então, é de suma importância a gente compreender um pouquinho em relação a essa questão dos pontos cardeais, né? Por conta de localização que a gente está falando, compreender também a relação com a nossa direção em relação à Terra, né? E essa direção, ela é muito utilizada, né? Desde antigamente, como uma vareta no chão, né?
a bússola e o instrumento moderno, no caso o GPS, tá? Que a gente falou, tá? Então, é de suma importância a gente compreender esses conceitos. E aqui na página 35, nós temos o gnomo e os pontos cardeais, tá? Essa é uma atividade que vai o quê? Que vai fazer com que você observe, né, localização, tá? E aplique seus conhecimentos em relação à utilização e à observação do céu, tá? Ou, por exemplo, um instrumento que vai possibilitar a sua localização, como as bússolas, por exemplo, né? Então, vamos pegar o nosso lápis na mão, né? Eu, cientista, vocês são cientistas hoje, tá? E vocês vão pegar esse gnomo. Nosso tema é gnomo, né? E os pontos cardeais. Então, chegou a hora de você também aprender a usar um gnomo, tá? Aí você vai precisar de alguns materiais, tá? Uma haste bem reta. Pode ser um palito de churrasco, uma agulha de tricô, tá? Uma placa de isopor, né? Com 1 centímetro de espessura, canetinhas e barbantes, régua grande, tesoura sem ponta, fita adesiva, palito de fósforo e bússola, tá? Então, não fique muito tempo exposto ao sol. Tá colocando aqui para vocês. Use boné e filtro solar para proteger a pele de queimaduras. Então, essa atividade, como é que você deve fazer? Essa atividade, ela deve ser realizada em um dia de sol. Ela está dividida em 2 etapas. A primeira deve ser feita pelos alunos, né, do período da manhã, e a segunda pelos alunos do período da tarde. Então, o que eu vou fazer com vocês essa atividade? Aqui, eu vou fazer com vocês essa atividade, tá? Só com os alunos pelo período do quê? Pelo período da manhã, tá? E vocês vão precisar de algumas... Vocês vão precisar de... o que vocês vão precisar? Das etapas, realizar as etapas, né? Com a ajuda do professor, insira a parte do arte. Então, essa atividade, gente, aqui da página que eu tô falando pra vocês, da página 35, tá? É para ser feito na turma, tá? Então, a gente vai, de tudo, fazer essa atividade na turma. Vocês não vão fazer a atividade da página 35. É só para vocês fazerem uma leitura, para quando a gente no retorno voltar, vocês já saberem o que fazer, tá? Os materiais que a gente vai precisar, vocês vão providenciar para fazer uma outra hora essa atividade, não é para fazer hoje, tá? Vocês vão fazer a atividade de hoje da página 30. Deixa eu ver aqui a página que vocês vão fazer. Vocês vão fazer somente a atividade da página... Eu tô verificando aqui a página, tá? Vocês irão fazer a atividade somente da página 31, tá? Então, essa atividade da página que eu tô falando pra vocês, da página... Deixa eu verificar aqui a página rapidinho. Essa atividade da página 35 e 36, ela não vai poder ser feita agora. Eu vou verificar em uma aula virtual para ver se vocês fazem. Mas aí eu vou ver o material, tá? E tudo mais. Então, a atividade, eu vou enviar a atividade que vocês vão fazer para a aula de hoje, tá? Vocês vão fazer a página 31 e eu vou enviar uma outra atividade dessa aula de hoje para vocês fazerem, tá? Mas eu vou digitar lá no celular para vocês, para poder enviar, tá, pessoal? Então, um beijo, meus amores. Bom dia, tá? E até a próxima aula, tá bom?